Ter uma memória fotográfica é considerado como uma super habilidade em que a pessoa é capaz de lembrar de qualquer coisa que quiser. As duas primeiras técnicas que vou explicar neste vídeo me ajudaram demais a passar em quinto lugar em um concurso público para bombeiro militar aos 17 anos de idade. E uso, até hoje, as mesmas técnicas quando quero aprender sobre qualquer assunto. O grande problema quando falamos de memorização é que a cada dia que passa, as pessoas estão piorando as suas memórias pela simples falta de uso. Ou você saberia me dizer decorado o número do celular das 5 pessoas mais próximas de você? Os cérebros possuem uma altíssima capacidade de memorização, melhor até mesmo que a de supercomputadores. Mas é preciso saber as formas e técnicas corretas de utilizá-los. Meu nome é Rafael e aqui nesse canal falo sobre desenvolvimento pessoal, buscando formas de melhorar todos os dias. A memória funciona como um músculo. Quanto mais você treina, mais ela aumenta. Ou seja, é como se você tivesse um computador dentro do seu cérebro e cada vez que adiciona um novo arquivo, a memória desse computador aumenta mais ainda. Até onde eu sei, ainda não inventaram uma memória tão poderosa assim para os computadores. A questão é que hoje em dia treinamos muito pouco a nossa memória porque terceirizamos isso para as tecnologias que estão na palma da mão. Antigamente, números de telefone eram decorados na memória, assim como endereços, CPFs, RGs, etc. Hoje, graças ao mundo digital, não precisamos mais disso. E quem sai prejudicado é a nossa memória. Para corrigir isso, existem técnicas específicas que criam atalhos no processo de memorização. Primeiramente, por que o cérebro grava algumas informações e outras não? Porque ele só armazena aquilo que considera importante. O problema é que começamos a estudar na escola e nem entendemos para que aquilo serve, qual a importância daqueles assuntos. Para que serve o ciclo de Krebs e a estrutura orgânica dos hidrocarbonetos? Logo, o cérebro não vê isso como algo importante e tende a esquecer. Por esse motivo que precisamos das técnicas mais eficientes que irão facilitar a nossa vida. Dentre as várias existentes, essas são as 3 mais eficientes e que descobri que a terceira técnica é a mais poderosa, ao mesmo tempo em que é a menos utilizada. Técnica número 1, o método de Ebbinghaus. Ebbinghaus foi um psicólogo alemão que se tornou famoso pelos seus estudos sobre a memória humana e chegou a conclusões que vão lhe deixar impressionado. Através dos seus estudos, foi desenvolvida a curva de esquecimento, que diz o seguinte: 20 minutos após ter estudado algo, esquecemos 42% das informações. Calma que as coisas ainda ficam piores. 24 horas depois de ter estudado, esquecemos 67% do aprendizado e um mês depois, perdemos 79% das informações. Claro, isso é uma média geral, porque cada pessoa vai ter a sua própria curva. Mas isso prova porque um dia, depois de ler algo, já esquecemos uma boa parte. Então, o que podemos fazer? Podemos mudar essa curva, realizando rápidas revisões mentais em momentos estratégicos. Na prática, o que deve ser feito é o seguinte: após uma sessão de estudo, de 30 minutos ou de 1 hora, por exemplo, faça uma pequena pausa de 10 minutos, aproveitando para fazer um lanche ou qualquer outra coisa, apenas para relaxar a mente. Quando retornar dessa pausa, obrigatoriamente, você deverá realizar a revisão mental do que estudou, forçando o cérebro a lembrar das informações. Aquilo que você não lembrar, é só consultar novamente o material. Isso tem que ser algo rápido, de 5 a no máximo 10 minutos. No dia seguinte, antes de começar os estudos, faça novamente essa revisão rápida. Depois, programe para fazê-la de novo daqui a 7 dias. Pronto! Você estará combatendo com todas as forças a curva do esquecimento nos seus momentos mais estratégicos.
Técnica número 2. Os flashcards visuais. Para quem gosta de anotar as coisas no papel como eu, esse é o método perfeito. Flashcards são esses papéis pequenos que já vendem prontos nas papelarias, ou você mesmo pode fazer. A ideia é resumir os principais conceitos em um mapa mental, porque o cérebro tem muito mais facilidade para memorizar algo visual. Começamos colocando o título do flashcard, que vai na frente e no verso também. Logo abaixo vai o resumo do conceito em forma de mapa mental. E junto com o mapa mental, faça um desenho para ajudar o cérebro a associar o desenho ao assunto estudado. Não precisa ser nenhum desenhista, um simples desenho já é o suficiente. Esse daqui é um exemplo de um flashcard muito bem feito. Se fizer metade disso aqui, já está bom demais. Na hora de revisar, basta olhar o título e, a partir dele, tentar lembrar de todas as informações. Caso não lembre, é só virar o flashcard e olhar o mapa. Cada assunto estudado pode virar um bloco com alguns flashcards. Para revisar o assunto, basta revisar esses flashcards e rapidamente você irá memorizar muito melhor os conhecimentos adquiridos. Esse recurso é tão eficiente que utilizo para todos os livros que leio e faço isso há anos. Ao final de cada capítulo, faço um resumo em um papel com as partes que achei mais importantes. Quando termino o livro, tiro fotos de todos os papéis e armazeno em um aplicativo. Assim, posso revisar a qualquer momento o livro que eu quiser. Basta olhar o celular e abrir o aplicativo. Se você deseja alcançar a sua melhor versão, é só clicar no link do comentário fixado neste vídeo, onde vou mostrar como organizar a sua semana da forma mais produtiva e eficiente possível, tornando mais fácil atingir seus objetivos de vida, usando apenas um aplicativo de celular. Técnica número 3. O poder das histórias. Essa é a técnica menos utilizada pelas pessoas, mas que possui um potencial de memorizar qualquer coisa de forma imediata. Com ela, é possível mandar uma informação diretamente para a memória de longo prazo. Uma pergunta: qual é a coisa mais fácil para o cérebro memorizar? São as histórias. Conseguimos memorizar com muito mais facilidade uma boa história. Essa técnica consiste em criar histórias visuais sobre o assunto visto. E aqui, a imaginação é o limite. Quanto mais você usar a imaginação, mais marcante será a história e maior vai ser a memorização. Então, usando esse mesmo exemplo do ciclo de Krebs, você poderia fazer o seguinte. Imagine-se entrando em uma célula, cortando a membrana com uma espada e enxergando todas as organelas. Mas imagine isso em detalhes. Dentro da célula, você visualiza todo o ciclo sendo realizado e para cada elemento importante, você cria uma imagem visual. E assim, você acompanha todas as etapas de dentro da célula. Quanto mais detalhes, melhor. Primeira vez que fiz o teste com essa técnica, achei difícil criar história, mas com o tempo foi ficando cada vez mais fácil. E o resultado é fantástico. Ao criar a história, a memorização é imediata e muito mais eficiente. E para revisar, basta apenas se lembrar da história criada. Só requer prática, porque não estamos acostumados a criar histórias assim desde que éramos crianças. A pergunta final é: a memória fotográfica realmente existe? Não encontrei nada que comprovasse cientificamente que exista esse tipo de memória, infelizmente. Mas após realizar essa terceira técnica, acredito que existem pessoas que são especialistas em criar essas histórias visuais e usar a imaginação na sua máxima capacidade. E, através de muita prática, conseguem desenvolver uma supermemória. Espero que coloque essas 3 técnicas em prática e volte aqui nos comentários para nos dizer os seus resultados. Vamos continuar evoluindo todos os dias e até o próximo vídeo.